Existem 5 frases ou 5 palavras-chave que são muito conhecidas desde a época da Grécia Antiga, das antigas civilizações, que são utilizadas para se criar relacionamentos de confiança, seja isso de forma individual ou até mesmo em grupos de sociedade. Como países e até mesmo nações, tá? São 5 frases, né? Que a primeira delas é: incentive os seus sonhos. A segunda é: confirme as suas suspeitas. A terceira: acalme os seus medos. A quarta: justifique as suas falhas. E a quinta: atire pedras nos seus inimigos. Como eu falei, essas são 5 passos, vamos dizer assim, 5 regrinhas, né? 5 frases que vai te ajudar a entender melhor a questão psicológica e social de como, na prática, conseguir ganhar a confiança da pessoa que você vai se relacionar. Como a ideia é que esse relacionamento com o idoso e com a família seja um relacionamento de médio e longo prazo, é importante que você tenha essas 5 palavras na sua cabeça, né? Que é os sonhos, as suspeitas, os medos, as falhas e os inimigos. O que é isso? Alguns podem dizer que isso são técnicas de manipulação. Sim, elas podem ser utilizadas como manipulação, mas muito mais do que isso, ela é feita como uma maneira de você conseguir persuadir e também mudar um pouco as crenças daquela pessoa de quem você vai cuidar. Porque antes de mais nada, a cuidadora ela tem que levar luz, conforto e conhecimento e leveza para aquela família e também para a pessoa com quem ela cuida. E essas 5 técnicas que eu vou explicar detalhadamente agora para vocês, que eu acabei de citar, elas te dão, vamos dizer assim, as ferramentas, né, as estratégias necessárias para você utilizar e ganhar a confiança dessas pessoas, conduzindo elas para um nível de consciência melhor dentro daquilo que você aprende e sabe que vai trazer melhorias para a vida delas. Incentive os seus sonhos. O ser humano, ele em geral, somos movidos pelos nossos sonhos, né? Mesmo sendo uma pessoa idosa, às vezes ele precisa se desejar e acreditar em dias melhores, né? É comum o idoso, né, principalmente mais uma idade mais avançada, 75, 80 anos, ele apresentar um quadro psicológico e social de apatia, né? E com muito desânimo e frustração. É por isso que o uso dessas técnicas, dessas estratégias, vai fazer com que você reanime ele, dando um novo vigor, uma nova esperança para ele, tá? É papel da cuidadora, né, tentar resgatar essa esperança e autoestima, né, trazendo leveza e qualidade de vida para esse idoso e para a família. Porque muitas das vezes, devido à questão de uma doença, de uma demência, ou até mesmo da tristeza, né, enfrentada no dia a dia, as frustrações das derrotas que ele acumulou ao longo da vida, ele vai se tornando uma pessoa, vamos dizer assim, desacreditada, triste, né, e sem muito esperança e expectativa de vida. É importante que a gente demonstre para ele, no caso do idoso, que enquanto a gente brinca, né, utilizando um ditado popular, que enquanto tem bambu tem flecha, né? Ou seja, enquanto tem vida tem esperança. Nós precisamos continuar lutando, né? E como de uma outra frase gaúcha, né, do gaúcho, que ele fala que não está morto quem peleia, ou seja, quem está vivo lutando ainda não morreu. Por mais que ele possa já ter se desapegado de algumas crenças e até mesmo de algumas ambições na vida, é importante que ele saiba que o tempo do último dia de vida dele, ou do deste, ou do próximo, vale tanto quanto o primeiro. E obviamente, por ele ter essa sensação de finitude, de estar no caminho, no final da sua caminhada, é preciso dar mais valor ainda no tempo. Eu digo sempre que um dos papéis da cuidadora é entender e conseguir falar para o idoso, transparecer para ele que o passado faz parte da sua história e o futuro é incerto, como sempre foi. Eu vou pedir agora para vocês dar um like aí para nós, inscrever no nosso canal. Mas o presente é a maior virtude que a vida nos dá, né? Por isso que a gente fala que ele se chama presente. Então, são 24 horas. E naquelas 24 horas, naquele momento que você estiver ali com o idoso, você deve valorizar e ajudá-lo a ter esse entendimento
Por mais que as condições já não são mais ideais, né, tanto de vigor quanto de saúde, seja ela física, mental, é preciso extrair daquele momento um momento bacana, né? E algumas vezes revivendo as coisas boas do passado, e as coisas ruins que serviram de aprendizado, elas ficaram por ali mesmo. Incentive os sonhos. Se ele já não tem mais uma ambição nem um sonho, comece a criar isso nele, incentivar com que ele tenha alguma meta, algum objetivo de curto prazo, de médio prazo. Longo prazo vai ser difícil estabelecer, mas é importante que busque interesses que ele tenha, seja social, seja cultural, para que ele possa desejar melhorar não só o aspecto mental, emocional, mas também físico dele, tá? Então busque qualquer fagulha de sonho que esse idoso ainda possa ter para você incentivar e motivar ele, tá bom? A segunda parte é: confirme as suas suspeitas. Procure saber quais são as crenças e o entendimento dele sobre as consequências de suas escolhas, como isso pode impactar na sua qualidade de vida. Mostre a ele que ainda pode melhorar. Por exemplo, como assim confirme as suas suspeitas? No caso do idoso, né? Vamos supor que ele tenha diabetes, né? Ele precisa cuidar da parte física, da parte nutricional, ele precisa cuidar também do sono, da questão da água, de se hidratar. E é preciso que você melhore essa consciência dele, dizendo que se ele não seguir a dieta, aquela suspeita de que o quadro clínico dele, tanto a pressão, como o risco de um AVC, de uma piora, de ele ficar cada vez mais dependente, tanto física como emocionalmente, vai acontecer. Então você pode confirmar essas suspeitas conforme os médicos devem ter dado o diagnóstico para ele. Agora, não significa que aquele diagnóstico do que pode vir a acontecer, das suas suspeitas, obrigatoriamente vai acontecer. Como eu falei, enquanto tem bambu, tem flecha. Enquanto tem vida, tem esperança. O nosso corpo, ele é inteligente. E se nós incentivarmos e motivar o nosso corpo, né, ele vai melhorar. Vai ter uma gradativa melhora. Nossas células, elas vão se regenerar de alguma forma. Claro, quanto mais idoso, menor é a capacidade de regeneração. Mas ainda há regeneração nas nossas células. Enquanto tem vida, pode-se produzir a saúde, certo? Então, quando eu falo sobre confirmar a suspeita, é sobre isso. Agora, a terceira parte, ela é muito importante. Quando a gente fala sobre acalmar os seus medos. Isso aqui funciona de uma forma assim, genial. Não só conosco, com o idoso, e até mesmo a gente vê muito isso com criança, né? Quem é mãe aí, ou avó, sabe muito bem do que eu estou falando. Vira e mexe, devido às questões de insegurança de uma criança, ela fica com muito medo, né? Medo do que possa acontecer com ela quando ela está sozinha, medo do amanhã, medo das sensações novas que vão ter que enfrentar na vida, quando ele vai para a escola pela primeira vez. O medo, tá, gente? Ele é uma proteção instintiva do ser humano. Então, é possível e importante que a gente acalme os seus medos. Como que a gente vai acalmar os medos do idoso? Primeiramente, sendo uma pessoa acolhedora, demonstrando empatia, né? Tanto nas palavras quanto nos atos, sendo carinhoso com ela. Primeiramente, ouvir. Ouvir é uma das técnicas mais importantes do relacionamento de confiança. Muitas das vezes, relacionamentos, sejam eles familiares, profissionais, afetivos, eles se quebram o seu elo exatamente por uma das partes deixar de ouvir o que o outro tem a dizer, de não gostar mais de ter a paciência, às vezes a pessoa fala assim, o meu pai ou meu avô, ele se tornou uma pessoa muito reclamona, muito ranzinza, só fala de coisas ruins, e às vezes ele apenas está tentando transparecer a dor que ele está passando, e principalmente ter a reciprocidade ali de um carinho, de um afeto, de uma atenção, né? Neste momento é importante que a cuidadora ela não julgue. A palavra que precisa ser cortada do relacionamento humano e especialmente da cuidadora e familiar, né, é não julgar, porque a pessoa idosa ela já se cobra, já se julga muito pelos seus erros que aconteceu no seu passado, que levaram ela àquela condição às vezes muito de dependência, seja emocional, afetiva ou financeira. Então, corte a palavra julgar, né?
acolha ela, ouça. Muitas das vezes a pessoa quer te contar a história dele e a gente acha que tem a necessidade de dar um conselho. Não necessariamente precisa se dar um conselho, apenas ela quer que você ouça, ela quer que você seja aquele amigo, aquele ombro amigo, né? E não sei se vocês sabem, mas o simples fato da pessoa se desabafar, colocar para fora o seu sentimento, as suas dores, as suas frustrações, já causa alívio no seu cérebro, tá? Já os neurotransmissores do cérebro, né, que nós vamos falar sobre isso se não der tempo hoje, numa outra live ou numa aula. Nosso cérebro ele é feito de mais de 80 milhões de neurônios, e esses neurônios eles combinam entre si, se conectam, né? E essas combinações neuronais, através dos axônios e das sinapses, elas podem ter mais de 100 bilhões de conexões. O que significa isso? Ela produz sensação de felicidade, de prazer, de alívio, né? Através dos neurotransmissores e hormônios como a ocitocina, como a adrenalina, como a dopamina. E o idoso, muito do estado emocional dele e até mesmo físico é pela falta desses estímulos, tá? Que ele não tem no seu cérebro. Muito por viver ali meio que isolado da família, né? Meio a par, não tem quem ouça ali os seus anseios, os seus desejos. Então, quando a cuidadora ela passa a ter uma atitude de acolhimento, né? De positividade, de transmitir esperança, de fé, né? E principalmente também de ouvir. Não necessariamente você precisa, ao ouvir um problema que ele te contar, você ser a solução ou apresentar a solução, tá? Simplesmente ser aquela esponjinha que vai absorver, que vai demonstrar empatia, que vai demonstrar amor, que vai mostrar carinho, dizer que você está ali, que você compreende ele. Então, acalmar os seus medos é um dos principais pontos que fortalece a relação de confiança. Quem é mãe, quem é pai, sabe do que eu estou falando. Quando você acolhe seu filho e acalma os medos dele, dizendo que você está ali, né, o seu filho começa a chorar, às vezes quando criança, na infância, e ele começa a chorar no quarto dele, só de você falar assim, calma meu filho, calma, eu tô aqui. Só de você falar assim, ele já se acalma, adormece e volta para o sono tranquilo dele. Isso processa lá no nosso inconsciente, tá? A sensação de segurança. Então, acalmar os seus medos é um dos principais estratégias que nós podemos ter sempre de atitude com a pessoa que a gente cuida, tá bom? Vamos ao passo seguinte. Eu vou pedir agora para vocês dar um like aí para nós, inscrever no nosso canal. Justifique as suas falhas. Quem nunca falhou, né? Como ser humano, quem nunca, né? Aquela famosa frase, quem nunca? O sentimento de culpa e a frustração são grandes fardos que todos nós carregamos na nossa jornada, tá? E isso vem ao longo do tempo nos tornando pessoas mais pesadas. Eu sempre digo e brinco, né? Que ninguém sabe a dor que o outro está passando, né? Só quem sabe, quem passou por aquela jornada, como diz aquela música, você não sabe o quanto eu caminhei, né? Percorri milhas e milhas antes de dormir, né? Talvez todos nós, durante a nossa jornada, já atravessamos muitos desertos, muitos vales da sombra, né? Vales de dores, né? E o que acontece? Carregamos dentro do nosso coração, da nossa mente, do nosso inconsciente, essas frustrações, esses fardos, tá? E principalmente por não nos perdoarmos. Às vezes nós nos apaixonamos, seja por uma pessoa, ou por uma ideia, ou por uma situação, e mergulhamos de cabeça naquilo, e lá na frente aquilo se torna uma consequência muito dolorosa, com um preço muito alto. E isso deixa cicatrizes na alma, né, na mente, na vida, principalmente no caso do idoso, tá? E ele se sente culpado. Por que eu acreditei nisso? Por que eu entrei nessa situação? E se culpa muito. A culpa é a segunda palavra que eu gostaria de aconselhar a todas as cuidadoras a tentar arriscar tanto da sua vida, principalmente da vida daquelas pessoas com quem ela convive. Culpa é uma palavra muito pesada, né, que vem junto com ela trazendo muita dor e frustração. Para amenizar um pouco esse sentimento, a gente deve utilizar a palavra responsabilidade, porque culpa parece que houve dolo, né, que houve intenção de errar, quando na verdade
todos nós buscamos, seja qual for a nossa escolha de vida, tentando fazer o que é melhor, mesmo que aquela decisão depois de tomada ela se mostre equivocada e ruim. Naquele momento, dentro das situações que nos encontrávamos, nós acreditávamos que seria uma boa escolha, né? E ela se tornou infrutífera lá na frente, e a gente carrega a culpa por isso devido a essas nossas falhas, e vamos falhar sempre na vida. A nossa jornada aqui terrena, humana, ela é de cada dia ter uma falha, cair e levantar novamente. Então, mais uma vez, eu enfatizo, seja positiva, minimize os erros dele, ajude ele a se perdoar, a perdoar quem magoou, aos seus erros, e lembre que todos os erros que ele cometeu serviram de aprendizado e trouxe ele até ali e fez com que ele crescesse como pessoa, tá? Acalme as falhas dele e minimize esses erros, dizendo que não foi o fim do mundo, né? Explique que isso faz parte do processo de evolução, que nós jamais aprendemos sem errar. Lidar com o idoso é muito semelhante quando a gente lida com uma criança na primeira e segunda infância até a adolescência. A gente tem que estar o tempo todo acalmando o medo dele, dizendo para ele que ele vai ter uma nova oportunidade, né? A nossa mente, ela só aprende com os erros e com a repetição, tá? Os especialistas nos dizem sobre isso, que a mente humana, né, o cérebro humano, ele tem duas formas de aprender, tá? Através do erro e da repetição obsessiva de pequenos atos, pequenos movimentos, para ir fortalecendo aquele conhecimento, ou através de um grande trauma, né? O que seria um grande trauma? Uma perda de alguém muito próximo, um grande susto, um trauma emocional que vai lá e marca na sua vida, né? Mas em geral nós vamos aprender por repetição mesmo, ok? Então os erros fazem parte dessa repetição. Você erra, faz de novo, vai fazendo. É como você aprender a fazer, a cozinhar, a fazer um bolo, ou seja lá o que for, uma sobremesa. As primeiras vezes que você fizer não vai ser legal. Quando você vai repetindo, você vai se aperfeiçoando, ok? Então vamos para a outra questão, que ela é um pouco mais, vamos dizer assim, complexa, né? Que é a estratégia de atire pedras nos seus inimigos. Ela é muito mais utilizada, tá? Ela é famosa, né? Nas questões aí, tanto de religião quanto de partido político, né? O famoso nós contra eles é uma tática muito utilizada entre os grupos sociais, né? E isso faz com que gere a identificação social ali, né? No caso da relação com o idoso, né? Atire pedra nos seus inimigos, vamos dizer assim, sempre tem um vilão da história, né? Nós temos a necessidade de eleger um vilão da história, tá? Isso é muito utilizado também, como eu falei, na questão política, tá? Toda situação, ela sempre haverá um inimigo comum, né? Mesmo que ele seja oculto. Por exemplo, quem é esse inimigo oculto no caso do idoso, né? É a doença, né? É o mal que ele está acometendo ele. Então a gente vai falar, olha, você não quer mais ter avançado o seu quadro de diabetes, ou a sua hipertensão, o seu AVC. Você vai dizer que isso é ruim e vai personificar isso nos atos ruins que ele está tendo, nos costumes ruins que ele tem, atirando pedra nisso, trabalhando esse consciente dele para que ele melhore, tá bom? Isso é o que a gente fala de atirar pedra nos seus inimigos, né? Sempre elegendo algo a você ter que combater e não aceitar como uma coisa boa, tá? Seja ele um conceito, uma crença limitante, ou principalmente no caso do idoso, tem muito um comportamento negativo, tá certo? Espero ter ficado claro sobre isso aí.